reuniões seguidas é complicado, né? Eu também estava em outra agenda. Bom, então, já que a gravação já iniciou, como a gente comentou, as reuniões ficam gravadas, depois a gente pode estar disponibilizando também para os colegas que não conseguiram acessar em tempo, para em respeito, né, a todos que ingressaram aí, a gente tem esse nosso tempo aí que muitas vezes é curto para todos os temas que a gente vai debater. Então, já vou iniciar a nossa apresentação de hoje para a gente já ir direto dentro da pauta que foi estabelecida também para a gente debater no dia de hoje. Eu vou então só compartilhar aqui minha tela. Vou só pedir para vocês, se vocês puderem me sinalizar, se vocês já estão enxergando a tela compartilhada. Sim, eu vi que o Patrick já deu ok. Qualquer coisa, vocês procurem avisar ali no chat que o pessoal me informa se tiver algum atraso aí na transmissão, que hoje a nossa internet aqui na secretaria está um pouco instável, então qualquer coisa a gente retoma, né, se for necessário. Então, hoje é a nossa 6ª reunião do eixo temático 5, Desempenho, Estrutura e Infraestrutura Urbana, dia 10 de maio, então. Qual é a nossa pauta para hoje? A gente dividiu em 3 partes, 3 momentos, a nossa apresentação de hoje. Um para falar sobre as oficinas temáticas, para falar sobre o cronograma das reuniões até julho, que foi também uma demanda que veio da última reunião, né? É importantíssimo a gente saber quais os temas vão ser debatidos em cada uma das datas. Também, daí, na segunda parte, falar sobre a metodologia que a gente vai utilizar como forma de estimular o nosso trabalho no dia de hoje, então, que é a retirada do guia para elaboração e revisão de planos diretores, um guia que a gente compartilhou aí já há algum tempo com os grupos. E na terceira parte, então, entrar realmente na discussão do subgrupo 1, densidade e infraestrutura. Já tendo passado por rodadas dos eixos temáticos 1, 3 e 4, se eu não me engano, que foram os do desenvolvimento social, da mobilidade e do patrimônio cultural, a gente percebe, né, que vai ser importante a gente dar esse start, fazer esse aquecimento, falar um pouco sobre esse primeiro subgrupo, mas que a gente vai precisar de uma parte da próxima reunião para continuar falando, com certeza, e talvez esse tema vai ser retomado aí ao longo das próximas reuniões, porque é um tema muito expressivo para caber dentro aí do nosso tempo dessa reunião de hoje. Então, em relação às oficinas temáticas, a gente já indo aqui, elas estão inseridas, né, dentro do nosso contexto de planejamento, que seria esse momento 3 aí, para acontecer em maio. A gente vai falar um pouco também do nosso cronograma, incluindo até esse momento do fechamento da leitura da cidade, que está previsto aí para os meses de junho e julho. Então, o objetivo das oficinas temáticas estabelecido é avaliar os desafios e oportunidades e a integração da leitura técnica e comunitária. Então, a partir dos 7 eixos temáticos que forem definidos, conforme os trabalhos realizados na conferência e a estruturação dos grupos de trabalho. Então, a gente vai fazer um momento para o desenvolvimento social e cultural, um momento para cada um deles, né, assim por diante, e um momento específico do nosso grupo de trabalho aqui, do desempenho, estrutura e infraestrutura urbana. Elas vão acontecer de forma mista, online e presencial, sendo as atividades presenciais realizadas no auditório da SMAP, ali no centro, que a gente chama Prefeitura Nova, né? E elas estão previstas, então, para realização no mês de maio. Se vocês acompanham nas redes, elas já tiveram aí datas divulgadas que a gente vai falar um pouco mais. A gente tem um outro momento de participação aí para acontecer entre os meses de junho e julho, e que são muito importantes para a gente também estar conectado junto ao nosso trabalho, que é a realização das devolutivas para apresentar e discutir os resultados da leitura da cidade. Então, a proposta é que elas sejam realizadas de 2 formas distintas, um evento a ser realizado nas regiões de planejamento, que é uma demanda também que a gente recebeu dos conselheiros das regiões, né, que a gente tem esse momento de ir a esses espaços, né, como forma de se aproximar da população, e um seminário de fechamento da leitura da cidade com os seguintes objetivos. Então, aqui a gente vai estar, e isso destacado, né, pela importância, a apresentação e discussão dos resultados, e também um momento para troca entre os diferentes grupos de trabalho do plano diretor. Então, o trabalho que a gente inicia no dia de hoje é um trabalho de uma construção para ser levada para esse seminário. Então, por isso, a importância de hoje a gente estar discutindo o cronograma destes meses, né, maio, junho e julho. As oficinas temáticas, a gente deixa o link aqui, depois também encaminha a apresentação, para que vocês possam
realizar, né, que ainda não realizou as inscrições. A gente já está tendo aí um número bastante grande de procura nos diferentes eixos temáticos. Esse é o eixo que está tendo mais procura nesse momento, até esse momento. Então é bem importante todos acessarem, né, e estarem ali optando na participação, especialmente no eixo que a gente está aqui vinculado, que tem a data prevista para acontecer aí no dia 25/5/2023. Aqui só retomando, né, os grupos de trabalho que nós temos hoje estabelecidos e qual é o nosso papel dentro dos eixos, que entendo que é o destaque aqui hoje, que é realizar essas discussões específicas sobre os temas abordados, com o objetivo de produzir resultados para o plano diretor e indicações para as políticas de desenvolvimento. Então, a gente vê muito que existem contribuições, né? Eventualmente existe um limite de como um determinado tema é abordado no plano, existem outras regulamentações, outros planos setoriais, entender isso também faz parte do trabalho desse grupo. Então, no mês de maio, como ficou o nosso cronograma, né? A gente está aqui em destaque, essa nossa reunião no dia 10 de maio, acontecendo hoje, nessa semana, todas as reuniões de eixo temático estão tratando do cronograma de reuniões, das oficinas temáticas e da discussão do subgrupo selecionado pelo coordenador do eixo temático. No nosso grupo aqui, a proposta é começar pela densidade de infraestrutura, que é um tema que a gente já tem, né, estudos e algumas abordagens técnicas que a gente vai trazer aqui algumas informações para instrumentar o nosso debate. Durante as semanas ali do dia 15, 22 e 29, vão acontecer as oficinas temáticas e por isso a gente dá uma pausa no trabalho dos grupos. Então, também vocês vão ver que a gente vai apresentar informações, né, sobre esse tema da densidade de infraestrutura. A gente vai estar disponibilizando até sexta-feira nos canais de comunicação do grupo, para que vocês possam também aproveitar esse tempo sem reuniões e se apropriar desse conteúdo, para a gente depois retomar o debate após a realização das oficinas temáticas. Então, a gente tem ali previsto no dia 15 a oficina temática do eixo 2, que é o do patrimônio natural, né, do ambiente natural. No dia 18/5, a oficina temática do eixo 1, desenvolvimento social. Dia 22, a oficina temática do eixo 3, patrimônio cultural. Dia 24, a oficina temática do eixo 4, que é o da mobilidade. A oficina temática do eixo 5, este que nós estamos trabalhando aqui hoje, previsto para o dia 25 de maio. E no dia 29, a oficina temática do desenvolvimento econômico. E no dia 31, da parte da gestão da cidade. O trabalho dos grupos ali, nós estamos, enquanto isso, trabalhando no grupo técnico operacional, trabalhamos um alinhamento, estamos trabalhando as contribuições sobre o primeiro produto entregue pela consultoria, que também, né, vai ser apresentado, e aí uma data bem importante para todos que puderem acompanhar, mas que a gente já indica que fica também registrado, gravado nas redes da prefeitura. Ali eu vi que tem um erro no calendário, né? A apresentação do CMDUA é no dia 16, que é a terça-feira, o dia do CMDUA. Vai ser apresentado o produto da Ernest Young P2. A gente corrige antes de enviar para vocês terem isso bem, bem certinho. E as reuniões ali do CT também acontecendo para essa avaliação. No mês de junho, a gente tem, então, ali no dia 2, né, sempre vai ter nas sextas-feiras, de forma quinzenal, as reuniões do nosso grupo técnico operacional, onde a gente busca, né, informações, atualizações, para trazer também para esses grupos dos eixos. Vou destacar aqui as reuniões do nosso grupo, né, então no dia 7 de junho nós vamos ter uma reunião para tratar de equipamentos e espaços públicos. No dia 21, nós vamos ter, desse mesmo mês, né, uma reunião para trabalhar o parcelamento do solo. No dia 28, o desempenho das edificações. E aí, no mês de julho, a questão da cidade consolidada e regulação fundiária no dia 5 do 7. Se vocês percebem, aqui no mês de junho nós tivemos que colocar de forma, com uma recorrência de maior frequência, as reuniões dos eixos temáticos, justamente para a gente conseguir abordar todos esses temas, né? E ter ao menos uma reunião para cada tema, que nos parece o adequado para que seja tratado esses assuntos. E no dia, então, 19 de julho, existe essa reunião para fazer realmente avançar, né, das propostas a partir das devolutivas. Então, vão ter acontecido as devolutivas, a gente vai ter uma consolidação dessas nossas ideias. A ideia é trabalhar isso, então, dentro do eixo temático. Enquanto isso, os grupos ali, os demais seguem, né, operando dentro dos seus calendários. Eu estou destacando aqui o nosso trabalho deste grupo. Qual a nossa proposta para trabalhar
a metodologia de hoje. E eu já vou partir a apresentação, eu vou buscar finalizar a apresentação para abrir para perguntas. Então, eu peço que vocês anotem, né? Se já tiverem algum questionamento, eu também não estou acompanhando o chat, que eu estou aqui com a tela da apresentação. Mas para a gente conseguir vencer todo esse conteúdo na data de hoje, que a gente acha importante para instrumentar o nosso trabalho aí ao longo do tempo sobre essa temática. Então, qual a ideia? Todos os subgrupos que vão ser trabalhados, eles vão trabalhar com a metodologia que foi desenvolvida a partir do Guia para Elaboração e Revisão de Planos Diretores, que é disponibilizada pelo Ministério das Cidades. A gente fala bastante nesse guia, desde a construção do TR, que a gente levou para o debate no Conselho do Plano, nos primeiros debates da revisão, né? Ele tem sido nossa referência, então é bem importante o conhecimento desse documento. Aqui é importante a gente voltar, né, entender qual o objetivo geral dos grupos de trabalho. Então, como eu já falei lá no início, mas aqui reforço, é produzir esse resultado para o plano diretor e indicações para as políticas de desenvolvimento urbano. E daí aqui eu vou destacar os objetivos específicos para que a gente tenha esse foco ao longo do desenvolvimento do trabalho. Elaborar, então, indicações de temas, estratégias e instrumentos. Quando eu mostrar a metodologia, vai ficar bastante claro onde isso entra para a revisão do plano diretor. Indicações para políticas de desenvolvimento urbano a partir do plano diretor. E SC é a elaboração desse documento síntese, que é o que nós vamos levar aqui deste eixo temático para esse seminário aí na metade do ano. Então, esse documento síntese, ele vai contar com as contribuições desenvolvidas nos itens A e B. Então, tanto daquilo que vai fazer parte do plano, quanto aquilo que vai ter que ser indicado, né, pelo plano diretor como enquanto espinha dorsal para o planejamento urbano de Porto Alegre. A gente coloca aqui, né, onde é que pode ser acessado o guia, ele também está na nossa pasta de referências, e o guia ele já faz toda essa conexão, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a nova agenda urbana, o Pacto Climático e todas essas ações em escala local, visando, né, focando no plano diretor para esse trabalho. Aqui, quando nós fizemos a primeira apreciação de quais as temáticas, porque o guia também é dividido em temáticas que teriam relação com desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, nós selecionamos essas 8 temáticas para o início do trabalho, da habitação, da expansão urbana, da dinâmica imobiliária, da qualidade urbana ambiental, do uso e ocupação de solo, dos grandes projetos de impacto, do desenvolvimento rural sustentável e do financiamento do desenvolvimento urbano. Então, todas essas temáticas, se vocês forem olhar no guia, existe a proposta de um circuito. E esse circuito, ele vincula as etapas da revisão do plano diretor, que vocês podem ver ali que são as mesmas etapas que nós abordamos quando fazemos, né, a nossa revisão do plano, são as etapas que têm guiado o nosso cronograma, que é a da leitura, proposta e sistematização. E em tudo isso, essa participação social na construção desse processo. E aqui, importante, essas caixinhas que estão ali embaixo, que são o fluxo de como se chega até a ponta onde se tem uma proposta para o plano diretor. Então, nós temos os temas que são elegidos, problemáticas que o município enfrenta em relação a esses temas, estratégias que nós vamos utilizar vinculadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável para que essas problemáticas possam ser solucionadas ou minimizadas no curto, médio, longo prazo, né, de acordo ali com os instrumentos do plano, e também os instrumentos específicos que o plano diretor vai indicar para que se possa executar essas estratégias de desenvolvimento. Aqui também existe uma caixa de ferramentas complementares, justamente para como aquele espaço, depois eu vou exemplificar, que eu comentei com vocês, de planos setoriais que não são exatamente plano diretor, mas que são definições que vão constar no plano setorial, como é o da mobilidade, como são o de saneamento municipal, gestão de resíduos e tantos outros aí que abordam temáticas específicas. Aqui entrando no detalhe, o que está previsto, né, para cada uma dessas caixinhas. E esse quadro aqui é bem importante para a gente entender como é que a gente avalia, e a gente vê, né, nos diversos processos participativos, existem contribuições sobre todos esses aspectos. Então, a problemática tem a ver com a avaliação dos desafios e potencialidades que a gente, inclusive, aqui tem que fazer esse exercício de verificar se ainda são vigentes, no caso de algumas que ainda persistem aí desde a última elaboração do plano, então problemáticas que são aí históricas do nosso município. E se há novas problemáticas a serem abordadas, e nessas novas problemáticas a gente vai, inclusive,
em alguns casos, né, necessidade de atualizar alguns conceitos no plano, questões de gênero, um exemplo que a gente usa de forma recorrente. Nas estratégias, então, identificar essas diretrizes e princípios para que a gente possa avaliar o plano vigente, a gente conseguir identificar, né, como essa estrutura se dá hoje. E os instrumentos do plano, é muito importante trazer os instrumentos, inclusive os que já existem, mas também propor novos, para que a gente possa verificar se ele de fato está atendendo aquela motivação original do instrumento. Isso a gente percebe que existe uma certa desconexão no nosso plano. Hoje a gente vai falar do aspecto da densidade especificamente, e vai ficar, entendo eu, claro, assim, como existe uma desconexão entre alguns aspectos conceituais do plano e como na ponta ele funciona a partir da aplicação dos seus instrumentos. Aqui existe, então, uma estratégia, né, de como montar uma problemática, como é que se dá uma estrutura de uma problemática, uma estrutura de uma estratégia, uma estrutura do instrumento, né? Então, para redigir a problemática, ver a questão da consequência positiva ou negativa, né? Na estratégia, pensar numa visão de futuro objetivo. Nos instrumentos, existe uma série de instrumentos já citados no guia que nós podemos utilizar como base, e nas ferramentas complementares também. Então, qual a nossa proposta, né? A gente vem aqui com uma proposta de início, a gente entende que é mais fácil um quadro quando ele começa já, a gente dá a primeira pincelada, a gente, de certa forma, provoca, né, nos participantes essa possibilidade de contribuição e até como forma de ilustração. Os temas, então, iniciais, a gente organizou de acordo com os tópicos prioritários definidos no segundo dia da conferência, que foi o dia que nós fizemos o nosso momento de trabalho. Para as problemáticas, a gente extraiu alguns pontos negativos do plano sobre os tópicos prioritários, mas a gente entende que tem questões qualificadoras que podem vir das oficinas, exposições, e a gente também agora está trazendo problemáticas já dos diagnósticos que a gente pretende consolidar, e daí a gente vai manter isso vivo para a nossa colaboração contínua. Nas estratégias, a gente viu muito nas resoluções que foram aprovadas no terceiro dia da conferência, uma certa característica de estratégia. Então, a gente traz aqui também para o debate. Nos instrumentos, o objetivo, né, a gente coloca aqui, hoje a gente não vai estar focado em propor instrumentos, mas a gente vê que muitas vezes aparecem. Então, a gente acha importante deixar essa parte reservada no quadro, para no momento que surgir, a gente já coloca lá. A gente sabe que o cérebro, quando a gente está propondo, né, a gente está em projetos de arquitetura, de urbanismo, como o problema ele vem junto com a proposta, para quem trabalha nessa área, entendo que em outras áreas criativas acontece, né, processo semelhante, então é importante não coibir, a nossa ideia não é ter regras de como vocês têm que preencher isso, mas ir colocando, direcionando para onde isso deve, não regras para manifestação, mas regras para onde a gente encaixa cada uma das contribuições, se eu posso refazer minha frase anterior e explicar um pouco melhor. Então, hoje, a discussão do nosso grupo é sobre densidade de infraestrutura. Então, aqui a gente começa a focar no nosso tópico. Se ainda restarem dúvidas sobre como vai funcionar ali, entendo que com os exemplos as coisas vão se esclarecendo de uma forma mais dinâmica. Então, relembrando o que está previsto no nosso eixo temático 5, a gente colocou todos os aspectos relacionados ao uso e ocupação do solo, questões como densidade, sustentabilidade, espaço público, equipamentos urbanos, redes de infraestrutura urbana, cidade consolidada e regularização fundiária. E também colocou as questões relacionadas à forma urbana. E daí, falando na questão do formato das edificações, desempenho em termos de conforto, iluminação, ventilação, sol, plano regulador, verticalização e miscigenação também fazem parte nesse eixo. A gente tem visto também que as questões de desempenho vinculadas ao desenvolvimento econômico, ao incentivo, né, da ocupação e recuperação de áreas também acabam sendo tópicos abordados aqui dentro desse eixo, então a gente também deixa isso aberto para a gente ir contemplando durante o processo. Então, hoje, como eu comentei, a gente vai falar de densidade de infraestrutura e o que a gente tinha colocado nesse guarda-chuva, né? A gestão de resíduos, o abastecimento de água, o saneamento, a drenagem, as infraestruturas urbanas, infraestruturas de comunicação, fibra ótica e as densidades de uma forma ampla. Temas transversais para a gente lembrar: mudança climática, sustentabilidade e o desempenho da cidade. Então, no dia 2, se falou a questão, né, de que a densidade como um fator que propulsiona o crescimento, o desenvolvimento da cidade, devendo se otimizar a infraestrutura, estimulando investimentos públicos e privados, respeitando a vocação local, social e econômica.
e que o plano, então, deveria referenciar a legislação específica para regularização. Surgiu também a destinação de receitas de contrapartida, solo criado, compensação vegetal, etc., para obras de infraestrutura urbana e habitação de interesse social, equipamentos públicos e outros. Na parte da infraestrutura se falou dela impactada diretamente pela densidade, implementada e dimensionada de acordo com fatores locais. E falando-se, então, que os instrumentos do plano deveriam gerar receitas para que se qualificasse essa infraestrutura urbana e não se deixasse, né, que não se tivesse uma ação, né, desconectada de densidades e provimento de infraestrutura. Relembrando as moções que foram aprovadas, então, em relação a esse item, se colocou a questão de reconhecer e contemplar prefeito de proteção e preservação dos territórios e atividades quilombolas, indígenas e de outras comunidades tradicionais, como patrimônio cultural, material e imaterial, incluindo no plano diretor um capítulo que conceitue disciplina e regulação fundiária, recepção da legislação federal e instrumentos para garantir os princípios previstos. E se colocou aqui que o plano diretor deveria garantir a destinação e aplicação de receitas de instrumentos de contrapartida para obras de infraestrutura urbana e habitação de interesse social, bem como equipamentos públicos e outros atendido previsto na legislação federal. O permanente mapeamento e monitoramento das ocupações dos espaços na cidade, visando a aplicação desses instrumentos, assegurando a comunicação e o compartilhamento de dados entre as diversas secretarias, a participação, o respeito aos moradores e a transparência na aplicação dos instrumentos, identificar as comunidades indígenas quilombolas no mapa do plano, conforme legislação federal, e prever e detalhar instrumentos do plano a fim de garantir o devido cumprimento de seus princípios. Até aqui, então, a gente falou um pouco do que veio, né, em relação, acho que até fiquei na dúvida se estão todas aqui, porque acho que tinha uma que falava, né, da necessidade de infraestrutura propriamente dita, mas ela está no nosso quadro, então depois a gente pode resgatar. Mas a partir do que foi falado na conferência, e daí aqui só um lembrete, depois a gente vai para o quadro e vai estar lá estruturado conforme ficou nas resoluções finais aprovadas, a gente trouxe aqui alguns conceitos para ajudarem a instrumentar o nosso debate sobre densidade e infraestrutura. Então, entendo que eu já vou partir para isso, depois a gente retoma a metodologia e se houver alguma questão em relação a esse tópico também, a gente pode fazer ali. Eu não estou vendo ninguém, mas acho que pode ser, então eu vou continuar, tá, pessoal? Então, que a ideia, Vanessa, né? eu tô com... Oi. Pode falar, Zago. Ele tá no mudo. Tá no mudo, é. Desculpa. É exatamente sobre uma moção que a gente defendeu Sim. bastante, sobre a questão da densidade em locais onde tem infraestrutura ou infraestrutura a ser implementada. Eu não vi ali relacionada... Ele está no meu quadro, Zaga, não sei porque não apareceu. Os parâmetros de densidade devem ser vinculados ao atendimento da demanda de infraestrutura existente ou gerada, né? Exatamente. Exatamente que é extremamente importante. Não, ela tá no começo da nossa discussão aqui de hoje. É a moção das moções, né? Seria bom para não se perder isso aí. Obrigado. Não, que mais tem relação com a parte da densidade propriamente exatamente. dita. Eu botei ela primeiro no quadro e na apresentação acabou se perdendo ali. Eu cometi algum equívoco. Então, esclarecendo isso, depois a gente também faz esse ajuste antes de encaminhar a apresentação para vocês. A gente vai trazer, assim, ó, bem brevemente, prometo que não vou deixar vocês exaustos, né, exaustos com conceitos, mas a gente vai trazer brevemente as questões de densidade e planejamento urbano, talvez como uma provocação, como a densidade hoje ela está no nosso plano diretor e alguns vínculos que a gente já começou a estabelecer em diagnósticos sobre densidade e infraestrutura urbana. Então, vou iniciar. O que a gente traz aqui, né? A gente, desde muito inicialmente, já no planejamento urbano, se usam ou se busca usar métricas para densidades associadas a metas de planejamento urbano. E, embora exista esse consenso, né, o conceito de densidade ele correlacionado à qualidade dos espaços urbanos tem variado ao longo do tempo. Então, como provocação, a gente fala, né, que até a segunda metade do século XIX ali a gente tinha altas densidades associadas às cidades industriais, consideradas responsáveis pela proliferação de doenças, conflitos sociais, fator de incêndio em áreas urbanas, até muitas regras de urbanística surgiram por essa preocupação em relação à questão de incêndio.
Isso resultou que o planejamento começou a recomendar parâmetros de densidade mais baixos. Numa publicação de 1909, o autor argumenta de limitar a economia por hectares, né, evitando uma superlotação de edificações, pessoas, e se fala ali de 17 economias por hectares. E eu sei que vocês acompanham muitos já citaram o trabalho da Jenny Jacobs, né, e principalmente ela ali, quando fala da prática de planejamento associado a um modelo de dispersão urbana, baixas densidades, todo o impacto negativo que isso teve na vitalidade, começou a trazer uma nova referência de parâmetros. Até a própria Jane Jacobs critica, né, as baixas densidades, sugere parâmetros de 250 economias por hectare como uma condição, inclusive, para garantir essa vitalidade. Então, começaram a surgir uma série de qualidades, né? Atualmente, se fala muito das altas densidades, das cidades compactas, como um modelo para a urbanização sustentável. Não desprezando tudo que pode, né, acontecer de negativo, mas considerando que diversas tecnologias, inclusive, né, formas possíveis de simulação do impacto de altas densidades, têm nos demonstrado que as questões podem ser medidas, a gente pode ter modelos para trabalhar com valores aí que possam garantir essa vitalidade que é tão defendida, né, pelos autores atualmente, evitando aqueles problemas que existiam aí historicamente, que levaram a uma percepção de que talvez as densidades altas poderiam acarretar em algum problema, né, que a gente percebe que muitos deles não estão diretamente vinculados a esse fator. Então, a gente até traz aqui uma frase da própria Jenny Jacobs, né, que coloca quais densidades apropriadas das áreas residenciais, e ela faz ali uma frase do Abraham Lincoln que coloca uma resposta, né, um contraponto, que seria uma pergunta semelhante a perguntar qual o comprimento das pernas de um homem, né, e se coloca longas o suficiente para alcançarem o chão. E nisso a autora coloca que as densidades apropriadas em áreas residenciais de cidades, elas são uma questão de performance. Então, quando a gente fala em desempenho, a gente está falando dessa performance. E aí eu já coloco uma questão que é bem crítica, que é o sentido que existe da gente querer regulamentar densidades, porque muitos dos números que estão previstos hoje no nosso plano, a gente vai mostrar um pouco aqui hoje, eles acabam não se realizando, simplesmente porque é muito difícil querer regulamentar quantas pessoas moram dentro de uma unidade residencial, né? Existem aproximações que a gente pode ter de acordo com os modelos pelos quais a gente opta, mas não existe uma decisão assim que seja definitiva e acertada. Eu acho que tem algum microfone aberto, não sei se é. Da Selma. Então, se alguém puder fechar para mim. Obrigada. Então, quando a gente fala, né, uma outra questão que surge quando a gente fala, né, das métricas de densidade, que muitas vezes vem na forma de índice de aproveitamento, número de economias por hectare, ou mesmo habitantes por hectare, a gente tem isso, inclusive, no nosso plano diretor, é que ela acontece desconectada da previsibilidade da forma como isso vai acontecer na nossa cidade. Então, aqui a gente traz também uma referência que é clássica, de uma mesma densidade com diferentes configurações urbanas, né? Então, a gente pode ter tanto um prédio em altura, que acaba liberando mais espaço no solo, a gente pode ter casas menores que vão estar ocupando mais esse solo e, bom, ali tem uma situação intermediária em que se ocupa a borda de um quarteirão, né? Eventualmente consegue se liberar para uma praça e não precisa chegar na altura que se chegou no primeiro. E todas as qualidades que estão envolvidas com a forma como essa densidade se conecta no território, hoje ela é imprevisível pelo nosso plano diretor, e é isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje também. Então, fazendo, né, e ali em 2019 tive a oportunidade de fazer um estudo sistemático, assim, de como a densidade se apresenta dentro do plano diretor de Porto Alegre. A gente pode definir que existem duas dimensões ali apresentadas no plano de Porto Alegre. Uma dimensão mais conceitual sobre a densidade e, na prática, como espacialmente isso é definido ali a partir das regulamentações que existem nas unidades de estruturação. Então, vou trazer alguns conceitos aqui também para a gente debater. O nosso plano diretor, como a gente já falou algumas vezes, ele tem 3 componentes, né? Tem essa componente estratégica, que prevê diferentes estratégias para o desenvolvimento urbano de Porto Alegre, uma dimensão reguladora, que estabelece as regras, que devem ser articuladas estratégias para contribuir para a sua consolidação do território, e aqui é algo que eu chamo a atenção de vocês, que é uma questão muito importante para a gente pensar na revisão do plano, porque hoje a gente tem estratégias que muitas vezes não se refletem nas regras, então como a gente vai executar essas estratégias se nossas regras não são, né, de acordo com as estratégias,
E a gestão e monitoramento faria aí todo esse acompanhamento, eventual revisão, readequação de parâmetros de acordo com a evolução da cidade. Então, isso tudo nos daria um modelo, entendo eu, muito adequado dentro do processo de gestão, de como essas regras estariam acontecendo, para a gente ter um bom desempenho aí, poderia, né, estar sempre calibrando aí para atingir as estratégias que estão lá definidas no início do plano. E o grande objetivo do plano, a gente sempre coloca essa frase, que coloca Porto Alegre crescendo dentro de estratégias de desenvolvimento sustentável, harmonia com o meio ambiente e garantia de qualidade de vida para as futuras gerações. Isso a gente entende que se mantém bastante atual no plano, mesmo dado o seu tempo transcorrido. Quando a gente fala como isso se organiza no espaço, e aqui tem um ponto bastante importante, porque a gente entende que esse grupo do desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, vai participar desse debate do que seria como essas regras se organizam no território da cidade, o que a gente chama do nosso modelo espacial, é entender como é que o plano está organizado a partir dessa dimensão espacial. Então, se na dimensão conceitual existem as estratégias aí que nos dariam, né, esse rumo de como atingir os objetivos, dimensão espacial, o plano se divide em, basicamente, a gente tem 7 escalas de aplicação do plano. A gente tem desde as regiões de planejamento, o plano também estabelece macrozonas, os bairros, que mesmo não sendo explorados na regulamentação, como a gente pode ver, verificando, né, em que escalas são aplicadas as regras, eles são citados no plano, e eles agrupados deveriam resultar nas regiões de planejamento. Nós temos as unidades de estruturação urbana, subunidades de estruturação urbana, os quarteirões e os lotes. E isso indo de uma maior escala até uma menor escala. Ali na parte de baixo tem um exemplo da região de planejamento 1, a macrozona central ali, né, essa macrozona 1. O bairro, ali no exemplo, a Petrópolis, uma UEU dentro do Petrópolis, a sub-UEU dividida, um dos quarteirões e até chegar ao nível do lote. Então, a gente tem regras que acontecem em todas essas escalas, sendo que a maior parte a estratégia mesmo, ela está vinculada àquelas escalas mais macro, e as nossas regras elas vão estar vinculadas a essa escala menor. Então, aqui a gente traz um exemplo que talvez muitos estejam bem familiarizados com ele, mas como forma também da gente nivelar o nosso debate. Se a gente pegar um exemplo de como uma estratégia e uma regra devem se conectar, se a gente pensar que o corredor da CIS Brasil deveria, né, ter como estratégia promover uma ocupação de maior densidade em determinada avenida ali, em função do transporte coletivo, em função dos serviços, a regra seria, né, que se previsse parâmetros compatíveis para o adensamento que se espera nessa área. E, inclusive, se for o caso, se estimulasse que esses parâmetros fossem convidativos para que realmente se atingissem esses valores. Até em certo momento, né, e óbvio que a gente entende, já fiz a provocação, mas já coloco, né, um entendimento técnico de que a densidade ela tem que ser objeto de monitoramento. Essas métricas, elas têm que ser tanto do máximo, em alguns casos, que devem nos acender algum alerta para reconfiguração de alguns serviços de infraestrutura, mas também do mínimo, onde a gente entende que existe um desperdício de infraestrutura instalada, uma subutilização e uma certa deseconomia, em alguma medida, para o município, onde a gente não tem isso casado. Então, aqui, colocando, né, como eu falei para vocês, essas escalas, as escalas que estão vinculadas a medidas de densidade no plano, daquelas 7, são essas 5 de fato. Então, a gente tem uma escala mais conceitual nas regiões de gestão do planejamento, onde a gente tem, né, depois, vendo espacialmente no mapa, vocês vão também poder visualizar áreas da cidade que estão entendidas como áreas que deveriam ter altas densidades, áreas que seriam de transição com média densidade e áreas de baixa densidade. Nas UEUs, a gente tem uma escala de zoneamento e, de fato, na sub-UEU, que é uma divisão interna da UEU, a gente tem 3 dos nossos parâmetros aí de densidade. Esses parâmetros de habitantes por hectare, o índice de aproveitamento e a cota ideal, que no anexo do plano são referidas em relação a essa componente espacial da subunidade de estruturação urbana. Em relação ao quarteirão, que é uma medida menor do que a sub-UEU, nós temos ali publicadas, os conselheiros conhecem bem, né, esses termos, os nossos estoques de solo criado e também os controles da transferência de potencial construtivo, que são colocados por quarteirão. E, de fato, todas as demais métricas e o conjunto, ele é viabilizado através do lote, que é a nossa menor escala. O que acontece hoje
no nosso plano, então? Nós temos, dependendo do que se quer aproveitar bem determinado lote urbano em Porto Alegre, a gente tem 3 opções de construção. Uma construção que seria de uma edificação junto à divisa, uma edificação isolada no lote, ou a base corpo, que a gente fala muito, né, base torre, onde a gente tem essa base, que geralmente tem se configurado através de garagens, mas que cada vez mais, né, tem se aproveitado também para o comércio, que é mais ou menos essa tipologia proposta. Só que o que acontece, né, dentro dos nossos lotes urbanos, e aqui entendo que eu não vou estar falando nenhuma novidade, mas que é importante para nivelar a nossa conversa sobre essa questão do desempenho, da densidade e da forma urbana. A gente tem alturas máximas aplicadas aos lotes, índice de aproveitamento, que é o potencial construtivo, fator que multiplicado pelo lote me dá aí qual é a área construída que eu vou poder o máximo. Desculpa. Como exemplo, a gente pode entender que um lote de 100 metros quadrados, se eu tiver um índice de aproveitamento 2, eu posso construir 200 metros quadrados, mais as áreas não adensáveis, né? Mas esse seria o cálculo básico do índice, para que todos compreendam. A taxa de ocupação, que é o quantos por cento eu posso ocupar em projeção aquele lote. Os recuos, que é o quanto aquela edificação vai estar recuada em relação à frente, aos vizinhos laterais e fundos. E isso tudo aplicado, então, ao meu lote. Hoje, o que a gente tem em Porto Alegre, se a gente pega um quarteirão, esse aqui é um quarteirão típico de Porto Alegre, onde a gente tiver lotes com diferentes testadas, pode ser interessante fazer um edifício base-torre, ou pode ser interessante fazer um edifício isolado, ou pode ser interessante fazer um edifício na divisa, para se conseguir um maior potencial construtivo. Isso faz com que a gente tenha um grande descontrole da forma, mas também faz com que em muitas áreas, em função do formato dos lotes, a gente não consiga atingir as densidades que estão previstas no plano diretor. Ainda existe um outro efeito que isso provoca, em que muitas regiões da cidade acabou se promovendo o remembramento, que é como a gente chama quando se junta 2 lotes para construir um edifício. Porque se eu tivesse esse edifício, não sei se vocês veem meu mouse, esses menores, né, um do lado do outro, e eu quisesse construir esse modelo de edifício base e torre, eu precisaria ter esses 2 lotes, tiraria essas 2 casas e construiria esse edifício em altura. Eu não estou aqui argumentando o prejuízo que pode existir de fazer isso, ou se isso é positivo ou negativo. Mas isso é algo que foi um resultado do nosso plano. A gente estimulou, de certa forma, essa tipologia ao prever para ela um maior potencial construtivo por causa dos nossos recursos de altura, por causa da nossa taxa de ocupação. Então, é algo que a gente precisa discutir. Aqui a gente faz uma provocação, que eu fiz também nesse trabalho desenvolvido em 2019, que o nosso plano, como modelo ideal, ele se assemelha muito a algo que tenta promover uma edificação isolada no lote, mas que no modelo real, ali é um quarteirão de Petrópolis mesmo, é um quarteirão existente em Porto Alegre, a gente acaba tendo uma variação muito grande de soluções formais. Aqui trazendo os mapas, que eu entendo que podem ilustrar para vocês essas desconexões entre o aspecto conceitual do plano e como ele aplica na prática, nas regras, né? A gente tem ali naquele mapa em cinza, em tons de cinza, a densidade prevista por macrozona, se a gente pegar os conceitos que estão no segundo plano de PDDA de Porto Alegre. Então, a gente tem altas densidades ali previstas para essa parte mais do centro para o norte, né? Áreas de média densidade, que a gente entende que o plano considerava que fariam essa transição entre a alta e a baixa densidade, e áreas de baixa densidade. Hoje, de fato, se a gente pega na sub-UEUS, que é essa menor unidade, antes de chegar no quarteirão que eu comentei com vocês, né, uma divisão, então se a gente tem um bairro, a gente pode ter ali 30 subunidades, a gente usar as regras do plano, a gente vê que não é exatamente o que está aqui, né? A gente tem uma área intensiva que avança sobre uma outra macrozona ali, que talvez eventualmente se pensou inicialmente como uma outra configuração, mas nas regras acabou se prevendo que poderia ser intensiva, então a gente acaba tendo um resultado como esse da direita. Isso acontece também com nossos dispositivos ali, onde se a gente pegar as densidades populacionais de Porto Alegre, aqui eu vou chamar atenção para um outro dado que eu não coloquei nessa apresentação, mas que eu entendo bastante importante para o nosso debate, que Porto Alegre hoje, se a gente fosse executar todos os índices, né, no máximo que é possível, fosse esgotar, a gente teria aí uma cidade para 4,5 milhões de habitantes. A gente sabe que isso não foi o previsto no plano, né, não era essa a intenção, mas isso acabou fazendo com que a gente tivesse uma certa dispersão na aplicação desses índices dentro do território. Então, ao permitir, a gente espalhou 1,5 milhão, de certa forma, né?
e o índice de aproveitamento máximo por sub-U, a gente pode ver que é diferente desse mapa das densidades, então isso não está conectado, isso a gente entende que é uma outra questão que deve ser enfrentada, né, e discutida. Aqui, estou entrando quase na última parte, para, com sorte, aí logo conseguir iniciar nosso trabalho. A gente tem confrontado, né, que a densidade ela não deve simplesmente ser avaliada como algo assim, como uma capacidade dentro de uma forma da cidade, mas uma capacidade vinculada a essas qualidades do provimento de infraestrutura em relação à mobilidade, e daí na mobilidade a gente coloca o acesso aos equipamentos de educação, saúde, lazer, emprego e consumo, e as questões de infraestrutura, pontuando aqui água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos de energia elétrica. Para isso, a gente fez um exercício em 2021 na Diretoria de Planejamento Urbano, que foi de utilizar uma metodologia utilizada em planos locais de habitação de interesse social, até essa referência a um plano que eu também compus a equipe técnica, então por isso trouxe, né, essa referência metodológica, que a gente pegou os fatores de mobilidade e infraestrutura, aqueles da acessibilidade e de infraestrutura, né, como eu comentei, restrições de ocupação, de área de risco à ocupação, e aí a gente teria um nível de adequação para adensamento nas diferentes áreas da cidade, que a gente entende que seria muito mais adequado para prever o adensamento das cidades, então é o quanto aquela área está adequada para receber maior adensamento, ao mesmo tempo em que a gente teria um sistema vivo, onde a partir do momento que a gente qualifica a acessibilidade à educação, saúde, lazer ou serviços de infraestrutura, a gente começa a criar novas áreas com uma alta adequação para o adensamento urbano. Então, aqui a gente tem, eu trouxe só alguns mapas, né, desse estudo, acessibilidade infantil, vocês veem que se a gente está colocando, né, no plano, o modelo conceitual colocava muito pessoal para o norte, mas a gente já começou a criar outras estruturas ali na Lomba, na Restinga, na parte sul, então não há como se desprezar esses eixos que já estão se consolidando, né, como eixos importantes aí para o desenvolvimento da cidade. Aqui um mapa síntese do que seria, considerando que todos os equipamentos daí, a gente coloca uma nota de 0 a 100, onde o 100 é aquela área com maior adequação para educação, saúde, lazer, e daí fazendo essa compatibilização, naquele local onde tudo isso é bom, vai ter uma acessibilidade excelente, né, com máximo de pontuação 100%, onde a gente não tem, a gente teria 0. O que isso também poderia nos auxiliar? A partir do momento que a gente tem um empreendimento numa área que está 50, talvez ele tenha que ajudar a chegar no 100, dependendo do tipo de ocupação que ele vai trazer para o território. Então, a gente coloca uma ciência aí para fazer essa matemática, essa calculadora. O esgotamento sanitário, a gente trabalhou muito na época com os dados do censo, então pode existir alguma defasagem, infelizmente alguns setores não tiveram, né, uma melhoria tão grande nos últimos anos para a gente considerar que houve, né, uma qualificação que altere significativamente esse cenário. E, obviamente, todas as áreas, né, de interesse ambiental devem ser subtraídas desse mapa, porque mesmo que elas tenham uma pontuação alta para ocupação por estarem próximas, né, eventualmente elas não podem ser ocupadas por uma questão de preservação do patrimônio ambiental. Isso foi dar uma visão, se eu preciso de diversos tópicos, com sorte aí para trazer, né, algumas informações que possam contribuir para o desenvolvimento do trabalho. Depois, como eu comentei, a gente vai começar a disponibilizar relatórios e dados e informações para esse grupo poder ir trabalhando cada um desses itens. A nossa proposta para o trabalho de hoje, daí eu tenho um quadro que funciona em tempo real para a gente ir colocando as contribuições, é a gente começar a pensar. E daí até isso que eu comentei antes com o colega Zago, que a gente, pegando, né, os temas extraídos, por isso eu até está destacado aqui nessa lâmina, a primeira resolução da moção que saiu da conferência, que é sobre os parâmetros de densidade vinculados ao atendimento da infraestrutura existente. A gente pegou essas primeiras informações da conferência para começar a provocar o nosso debate para construir esse quadro. Eu já vou ir direto para o quadro, vou parar de compartilhar. Se vocês quiserem já ir se organizando para fazer algumas perguntas, enquanto eu vou compartilhando a próxima tela. E consegui não espirrar no microfone, que foi um sucesso. Não sei se vocês têm algum... A gente pode voltar para perguntas do cronograma, se vocês quiserem fazer. Eu estava bastante preocupada com o tempo para a gente poder fazer pelo menos um exercício mesmo que breve, aqui até as 5h30, sobre o nosso quadro. Eu acho que ninguém chegou a levantar a mão, né? Então, eu vou falar um pouco mais sobre o quadro.
Vou compartilhar a tela dele aqui. Levanta a mão. É mais fácil levantar a mão. Tá no mudo. Eu acho que voltou pro mudo, Zago. Estava falando e daí voltou pro mudo. Tá difícil a minha conexão hoje. Eu perdi, inclusive, o início, quando estava falando de densidades, né? Eu vejo uma questão assim de densidade. Para pensar densidade, a gente tem que estar sempre comparando com outras questões. Densidade, custo da cidade, densidade, mobilidade, densidade, qualidade de vida. De que forma essas densidades podem incentivar uma coisa ou outra, de que forma elas podem se contrapor. Mas eu vejo assim que a densidade hoje ela poderia ser utilizada de uma forma provocativa das questões de qualidade de vida. Nós nunca vamos atingir uma cidade de 15 minutos, meia hora, 15, sei lá. Isso não tem, porque tem uma cidade consolidada que não vai permitir que isso aconteça. Ela não vai ter uma renovação tão forte que possa acontecer isso aí. Mas a gente precisa entender que a cidade, quanto mais densa, é lógico que tem que ter bom senso nisso aí, vai ter menor custo para o cidadão, menor custo para a infraestrutura, menor custo para a prefeitura, para o órgão público, né? Vão ter menores deslocamentos, etc, etc. Então, assim, ó, a densidade, ela engloba, a questão da densidade, ela engloba todos os outros eixos e todas as outras formas de vida dentro da cidade, né? E eu acho que ela precisaria ser colocada desta forma, já que tu mesmo afirmaste da dificuldade de determinar um número de densidade. Eu confesso, eu não sou expert como tu, Vanessa, mas eu tento entender a densidade e não consigo, né? Eu bato na minha limitação de conhecimento, de inteligência, de seja o que for, e não consigo identificar um número, mas consigo identificar essas questões, colocar densidade e ver as questões de custo da cidade, mobilidade, qualidade de vida, deslocamentos, etc. E acho que é por aí que nós podemos identificar um número, tentar estabelecer um número, tentar estabelecer pelo menos um padrão de que tipo de densidade nós temos que ter que possa dar melhor resultado para essas outras questões aí. Mas vendo isso aí, não sei se eu me enrolei muito, mas enfim, eu acho que tem que comparar com outros itens da cidade. Obrigado. Eu que agradeço. Até escrever obrigado, a gente se confunde, né, o cérebro. Eu estava buscando escrever aqui, porque como a gente tem, né, aqui no tema a gente botou a densidade, daí a gente até colocou tudo aquilo que tinha se debatido no grupo, né, otimização de infraestrutura, investimentos, fomentar e estimular, vazios urbanos públicos privados, a própria política pública habitacional. Como problemática, a gente viu ali que uma das questões que se falou foi a falta de incentivo e monitoramento para os espaços utilizados na cidade, e daí a gente começou a colocar algumas questões qualificadoras já vindas dos diagnósticos, enfim, né? Eu até daí estou colocando aqui, Zago, tudo que foi colocado por ti, que eu entendo que é uma questão qualificadora para a gente pensar qual a melhor estratégia para enfrentar essa questão. Então, coloquei as densidades relacionadas a qualidades, menores custos, maior vitalidade, comparar com outros aspectos, né? Inerentes ao desenvolvimento urbano. E talvez, então, que poderia ser chamado de parâmetros de referência, né? Porque uma coisa, realmente eu concordo contigo, e isso que realmente eu busco bastante referência assim, para essa questão da densidade. A densidade é algo que é muito difícil ter um número mágico, né? E esse número ele pode, inclusive, variar ao longo do tempo. Talvez algo que é ideal para uma área da cidade, ao longo do tempo, se torne inadequado. A gente vê que a nossa forma de vida, apesar de, né, não mudar completamente, a gente ainda precisa conviver com as pessoas e por isso a cidade é tão importante. Existe essa ideia, né, de que tem que ser algo mais, talvez mais vivo, assim.
Busquei anotar aqui, mas entender que tem que ser retificada ali alguma parte do texto, vamos conversando. Se vocês também quiserem postar contribuições de frases mais elaboradas no chat, a gente também pode copiar e colocar aqui. E eu já vou passar a palavra para a professora Helenisa, que eu vi que ela levantou a mão também. Oi, Vanessa, tudo bom? Oi. Boa tarde, gente. Eu teria duas questões, até indo no caminho do Zago também, da importância da densidade, de como a gente identifica ela, né? Eu acho que a gente está muito acostumado com a densidade habitacional, né? A quantidade de pessoas, mas eu acho que a gente vai entrar aqui em uma outra categoria de análise, que é o do espaço mesmo. Então, talvez a gente precisasse pensar aqui e ter uma ideia dessa relação entre a área ocupada e a infraestrutura existente, que eu acho que é a forma, digamos assim, mais básica. Será que a gente tem, Vanessa, essa é uma pergunta mesmo, será que a prefeitura tem como fazer essa correlação entre dados, por exemplo, de, sei lá, aí a gente pode estabelecer como é que a gente vai identificar essa área ocupada, é por quantidade de andares, é por, enfim, área mesmo construída, né? E ver essa relação com a infraestrutura, porque na minha leitura, o grande problema é o quanto a infraestrutura é capaz de dar conta, né, de determinado aumento de densidade, para a gente não confundir a densificação com a verticalização. Né? E aí vem uma segunda pergunta, que é em relação às áreas que já têm planos aprovados e tem uma previsão de altura bem maior ali no centro e no quarto distrito, em algumas áreas ali. Né? Se há como simular, né, uma vez que existem programas agora que podem fazer essas simulações, né, se a gente teria também como simular essa relação infraestrutura e área ocupada. Mais ou menos isso. Eu queria esclarecer um ponto da sua fala, que quando a gente fala de área ocupada, seria para dizer aquelas unidades que são realmente ocupadas dentro dos prédios, alguma coisa assim? Pois então, tudo isso está em questão aqui. Sim, porque essa questão dos conceitos, às vezes a gente tem que voltar para fazer até um outro glossário de conceitos para a gente ir alimentando. Porque eu acho que até para a gente ter um alinhamento do que a gente está falando, né, a gente já tem áreas que são adensadas. E existem previsões de áreas, como essas duas áreas onde já existem planos prontos, existe uma previsão de adensamento, né? Então, eu fico pensando, o que eu estou chamando de área ocupada seria a área construída mesmo, né? O que a gente tem de área construída, por exemplo, no centro da cidade, né? E em alguns bairros. Porque eu não sei o quanto a prefeitura tem essas informações registradas para que a gente pudesse fazer um cruzamento. Isso seria bem importante, assim, até para a gente ter uma leitura de como, em que grau, por exemplo, o centro se destaca de outros bairros próximos, entendeu? Aí já poderia dar uma noção para a gente. A gente tem no centro e no quarto distrito, e depois a gente solicitou para toda a cidade, né? A gente tem os dados que eu entendo que a gente não pode publicizar da forma como eles vêm da Secretaria da Fazenda, mas que a gente consegue aí daqui a pouco de uma forma agregada colocar qual é a área em metros quadrados que a gente tem em cada quarteirão e pode diferenciar as áreas que são eu acho que ele tem uma diferenciação da fazenda. Com certeza a gente diferencia habitacional de comercial e alguma coisa institucional. Não sei se a gente consegue tantas diferenciações, né? Mas eu vou colocar aqui para a gente colocar esse mapa e elaborar ele, colocar disponibilidade para esse grupo poder debater sobre esses temas, que eu acho que é uma boa. A gente pensou também em trazer indicações para a gente ir construindo também essa base de dados aí que vai nos ajudar a entender esses fenômenos da cidade, né? Isso. E no centro, no quarto distrito, a gente chegou a fazer algumas simulações que a gente também pode compartilhar aqui para, bom, eventualmente a gente retifica, né, ou entende como elas podem ser feitas. Joia. Tá bom, obrigada. Nada.
Vou colocar aqui um asterisco, que depois eu vou lembrar também. A reunião está sendo gravada, qualquer coisa depois eu revisito. Mas eu estou buscando escrever para a gente começar a entender essa construção também, como é que a gente vai correlacionar uma questão com a outra. Uma questão que a gente viu que surgiu num dos grupos de debate é que, bom, daqui a pouco se fala, né, e esse dado existe, tem dados que não, daqui a pouco vão chegar aqui, né, com uma provocação de um dado que pode ser que não exista mesmo estruturado na prefeitura. E talvez a nossa resposta vai ser, bom, mas a gente tem que trabalhar para os próximos anos para ter esses dados, né, porque senão a gente nunca vai ter, então como é que vai ser, né? Então, isso talvez também nos sugira uma forma de trabalhar dentro do plano, algum tipo de instrumento, algum tipo de previsão em que a gente vá construindo essa nossa rede de informação para poder tomar as decisões, que entendo que isso também faz parte quando a gente fala do desempenho, é a gente poder avaliar o impacto desses projetos a partir dessa base que tem que estar bem construída, né? Outro dado que a gente tem, que entendo que é interessante também, até para a série histórica, mas em série histórica, eu, pelo menos, não consegui, assim, elaborar, é que a gente consegue ter os dados de ligações de ramal do DEMAI, que até foi o que a gente forneceu para a consultoria, indicou que seria uma forma de entender onde é que tu está ocupado, porque tem também as que são canceladas, né? Ou as que estão sem uso, né? Se existe um ramal, a gente ainda está buscando entender o quanto isso pode ser mascarado por ramais que não são individualizados nas economias, né? Mas como existe o consumo também, talvez seja uma forma de abordar onde a gente tem uma base de dados boa para poder pensar, já que é uma infraestrutura que é mantida pela prefeitura, né? A do abastecimento de água, pelo menos atualmente. Eu vou colocar essa nota aqui também. Aqui o que a gente está pensando também, e daí é uma questão para a gente, que a gente está amadurecendo internamente, é como a gente poderia disponibilizar, porque também se a gente faz os mapas, muitas vezes é difícil de visualizar, né? Se a gente fizer um mapa, dependendo da escala, daí as pessoas não vão conseguir se aprofundar ali em determinado dado que existe no território. Mas a gente está vendo como a gente poderia disponibilizar em algum sistema para também todo mundo poder estar acessando, né? Que acho que seria importante. O Zago levantou novamente a mão, entendo que antes do Guilherme Miranda, então pode falar primeiro, Zago. Eu estou aqui com a minha mão sempre levantada aqui. Paciência. Vocês me aguentam um pouquinho, né? Mas assim, ó, voltando ali na questão bem colocada pela professora Helenisa, né? A questão da infraestrutura, a gente tem que ter um cuidado também. A cidade, ela existe em cima de uma infraestrutura que é obsoleta já, antiga e que precisa de ser readequada. Então, tem alguns itens de infraestrutura que eles são praticamente estanques e outros que eles podem ser implementados, podem ser refeitos, né? Então, a densidade ela precisa acontecer, preferencialmente onde já tem uma infraestrutura disponível e com sobra, sei lá, ainda podendo ser mais utilizada, ou em lugares, em bons sítios da cidade, em que pode ser refeita, pode ser ampliada, pode ser melhorada a infraestrutura. Eu acho que tem gabarito de rua, é uma coisa que tu não vai tirar gente, desapropriar, para depois botar a rua e botar gente de novo. Então é uma coisa que gera uma certa limitação. Drenagem urbana é outro parâmetro bem difícil de tu contornar. Agora, os outros, abastecimento de água, elétrica, etc., isso aí tudo são coisas que são renováveis, eles podem ser reimplementados. Por isso que a gente bateu tanto na questão de provocar densidades aonde tem infraestrutura existente ou a implementar. Então, nós não podemos deixar a cidade onde tem uma infraestrutura ainda deficitária, mas são pontos bons da cidade, perto de onde ocorrem questões econômicas, cluster de educação, etc., precisa ser implementado uma nova infraestrutura, mas fazer com que a cidade também ocorra ali. Acho que não é simplesmente não tem infraestrutura, não densifica. Tem que pensar o custo da cidade e como implementar nova infraestrutura para que a cidade também desenvolva nesses lugares. Talvez até porque pode ser um contraponto, em alguns momentos a gente vê que acaba se direcionando, né? Se a gente considerar, daqui a pouco a gente acaba desistindo de uma área onde a infraestrutura poderia ser qualificada e acaba criando uma nova demanda de extensão de rede, né? Eu acho que nesse contexto, assim, faz bastante sentido a gente pensar em algo dessa forma. Guilherme? Oi, Vanessa. Vanessa, eu só ia trazer, como a gente está falando muito sobre densidade, e tu comentaste ali na tua apresentação até os conceitos que têm sido estudados pelos
pelos estudiosos, né, do urbanismo no mundo, que a gente tem no nosso artigo ali do plano diretor, que traz essa parte específica da densidade, que eu acho que acredito que a gente vai ter que ser, que vai ser revisitado e talvez vai ser batido com essas bibliografias. Até aproveita aí e já cita o artigo para a gente deixar o registro certinho aqui. É o 66, que fala sobre o monitoramento da densidade, e ele traz os parâmetros máximos, tanto para as macrozonas, para a unidade de estruturação urbana. Depois a gente tem o 67, que ele estabelece quais são os parâmetros máximos de densidade, e daí ele tem 13 subitens, que foi uma anotação rápida que eu fiz, que é da cidade radiocêntrica, que ele traz ali um parâmetro máximo de 160 economias por hectare. Ele traz para a macrozona de ocupação intensiva 120 economias por hectare, e ele traz no quarteirão como um limite ali de 160 economias por hectare. Eu acredito que tudo isso a gente vai ter que começar a bater com essas bibliografias e para essa intenção de cidade que a gente está querendo. Porque eu entendo que a partir do momento que a gente verticaliza, a gente consegue suprir essas economias em uma pequena faixa de ocupação. Esses hectares, esse número de economias eu consigo limitar. Então, eu acho que a gente vai ter que rever esses conceitos e também traz no 68 aquela questão do solo criado. Então, ele estabelece limites ali de quanto que a gente consegue ter de solo criado tanto por macrozona quanto por quarteirão e traz os estoques e que eles não podem ultrapassar o que diz lá no anexo 6 do plano diretor, que vem os índices de aproveitamento. E então acho que a gente está bem preso, esse tema está bem preso aos 66, 67, 68, e um item que eu ia trazer só é o 71A, o artigo 71A do plano diretor, que ele traz aquela questão de que o município vai construir e manter um cadastro urbano. E daí ele traz lá no parágrafo primeiro dele lá aquela questão de quais são os objetivos desse cadastro urbano, para a gente ver se realmente a gente conseguiu fazer cumprir o que foi planejado isso no passado, ou o que faltou para a gente, de repente, conseguir ter isso mais organizado. Porque eu entendo hoje que todas as secretarias elas têm os seus cadastros, mas o que falta, de repente, para o planejamento urbano é essa integração desses cadastros. Eu acredito que o DEMAI tem os seus cadastros das suas redes, as unidades escolares têm os seus cadastros de onde tem as suas unidades. Eu acredito que os postos de saúde lá, a saúde também tem os seus cadastros dizendo onde que tem essas unidades. Eu entendo que todo mundo tem os seus cadastros, mas na hora de a gente pensar a cidade, isso fica como se fosse em ilhas, né? A gente não tem uma plataforma integrada, que eu acredito que seja esse conceito que venha trazendo no 71A, da gente construir esse cadastro urbano que vai ter esse objetivo de quando a gente for pensar a cidade ou pensar onde que a gente pode aumentar, onde a gente deveria controlar o crescimento porque está extrapolando o que foi pensado como ideal ou que tem se estudado como sendo o ideal, se a gente não conseguir fazer essas informações se cruzarem, né? Então é mais para trazer o nosso essa nossa discussão de hoje para esses artigos que a gente já tem essas previsões e talvez a gente revisitá-los, né? E também para os colegas aqui também fazerem mais um estudo direcionado ali no plano diretor e porque toda vez que a gente traz esses conceitos de cidade ideal, a gente conseguir talvez um pouco bater com o que foi planejado no passado e onde que a gente pode reorganizar ou repensar ou ver o que deu certo, o que não deu. É mais isso a minha contribuição também. Muito importante, né, professora, falar no mundo. Eu vou botar aqui porque seria uma avaliação do que está previsto no plano, né? Acho que a gente tem que realmente, a gente está falando e defendendo que é uma revisão, não é um novo plano, né? Então a gente está pensando sobre a estrutura do que o plano propôs, até porque a gente entende que ela tem uma série de qualidades, então é bem importante a gente olhar com foco, né, nesses elementos. Eu ia colocar uma outra provocação, porque a gente fica muito preocupado sempre com a questão de prever muito potencial construtivo, eventualmente ter aí algum gargalo de problema de infraestrutura, né? Só que a gente tem visto que outro impacto que tem acontecido pela nossa restrição de potencial construtivo, seja através dos índices, seja através do estoque dos quarteirões, é que a gente acaba limitando uma renovação e a ampliação da oferta de metros quadrados em determinadas regiões, e isso está tendo um impacto no encarecimento do preço do metro quadrado em várias áreas em Porto Alegre. Então, isso é uma questão também que seria um contraponto, assim, do bom, mas qual é o número, né, dentro de um parâmetro aí de economia
para que a gente consiga ter, porque no fim a gente acaba não abrindo uma oportunidade para que outras classes ingressem em alguns dos bairros onde a gente tem estoque esgotado, por um motivo ou por outro, né? A gente tem bairros onde isso acaba acontecendo. Acho que é uma questão também, aqui novamente eu estou trazendo, né, como uma informação para a gente também pensar dentro do nosso debate, mas que eu não tenho uma resposta, nós não temos hoje uma resposta, né, mas para a gente pensar nisso quando a gente estiver pensando nesses tópicos, assim, todos esses prós e contras, né, da alta, da baixa densidade, que com certeza tem seu espaço das diferentes formas dentro das cidades. Eu acho, eu agora fiquei na dúvida se quem levantou a mão primeiro foi a professora Nelisa ou a colega Natércia. Mas eu acho que fica na ordem para mim. Então, acho que se o Guilherme falou, acho que agora é a Helenise. Eu acho que foi a Natércia. Então, não fica na ordem para mim. Então, talvez eu tenha que cuidar isso. Pode falar, Natércia. Oi, eu queria dar uma pequena contribuição, Vanessa, no sentido de sempre atentar que a questão da densidade ela tem que andar junto com a miscigenação de usos, né? Porque se eu penso numa densidade habitacional, densificar em termos de unidades autônomas habitacionais, e não trago a miscigenação junto, eu acabo comprometendo a mobilidade urbana, no sentido de que as pessoas não terão acesso aos serviços, enfim, aos usos que elas têm necessidade no seu perímetro mais próximo, né? Então, e também a morfologia urbana. Então, por exemplo, quando eu estou demolindo 3 residências para construir um grande prédio monofuncional, né, eu estou também reduzindo a resiliência urbana, no sentido de que esse prédio monofuncional ele vai acolher só aquele determinado uso residencial, e essas 3 pequenas residências seriam mais resilientes no sentido não só de mudar ao longo do tempo, acolher novos usos, né, dentro dessa complexidade, nessa dinâmica urbana que é sempre mutante, essas pequenas residências poderiam acolher outros usos ao longo do tempo. Então, o pequeno comércio, né, que seria acessível para essas unidades habitacionais ali instaladas, né, essas unidades habitacionais. Então, é só atentar isso que, né? Então, por exemplo, bairros como Petrópolis, se eu estou sempre densificando no sentido de instalar unidades habitacionais e não pensar na miscigenação de usos, isso vai comprometer também a vitalidade urbana, né? No sentido de que essas pessoas vão ter que se deslocar sempre de automóvel para acessar esses serviços para outros territórios, né? E eu vou reduzindo a circulação de pessoas nas ruas e vou criando um modelo que é o modelo que favorece o automóvel, né? E ao mesmo tempo que eu estou densificando, né? Então isso também pode comprometer a mobilidade. Então a densidade, né? Se eu quero uma cidade com vitalidade, uma cidade, se é o modelo que se pretende, né? Uma cidade com vitalidade, ou seja, que as pessoas se apropriam dos espaços públicos, né? Esse modelo de cidade viva. Então, eu tenho que sempre pensar na densidade em relação à morfologia e à miscigenação de usos, né? Então, preservar esse parcelamento do solo de grão fino em conjunto com esses grandes empreendimentos, né? Os grandes, então, edifícios de grande porte, médio porte, pequeno porte, eles são importantes, mas, assim, já existem estudos, né, na teoria urbanística de que o pequeno porte ele é extremamente relevante no sentido de estimular a resiliência, preservar a resiliência urbana, porque, obviamente, grandes edifícios eles não vão mudar ao longo do tempo, eles vão permanecer 100 anos exatamente como eles estão, né? Então, esse pequeno porte pode acolher a mudança de uso que é essencial para uma cidade viva, né, com vitalidade. A minha contribuição. Eu fiquei na dúvida, mas qualquer coisa eu vou revisitar a tua fala também para redigir aqui o que eu escrevi no Terça. Eu procurei escrever, né, um pouco que você está falando. Acho que iria até contra aquela questão de repente, estar estimulando esse remembramento dos lotes para construir, né, esses edifícios maiores. De alguma forma, a gente teria que buscar proteger ou preservar essa estrutura fundiária existente em alguma medida para poder ter essa variação que tu está colocando que seria benéfica dentro da configuração urbana, né? Exatamente. Inclusive, em muitas cidades, né, um estudo de caso que eu fiz lá nas cidades na Europa, eles têm a distâncias, né? Claro que é difícil implementar aqui, porque lá tem um maior controle do poder público sobre a implementação desses grandes empreendimentos, mas existem distâncias mínimas que devem ser consideradas entre esses grandes edifícios, tá? No sentido de preservar a insolação, ventilação, enfim, e assegurar essa miscigenação. Então existe um estímulo, né, a uma miscigenação desses diferentes tipos de portes ao longo do território.
Isso aí deriva um pouco do estudo da minha tese, Vanessa, então por isso que eu estou... Eu acho que seria interessante a gente também, né? Qual é a nossa ideia, né? Se a gente está trazendo para o debate aqui no início alguma informação técnica e daí vir para o quadro e fazer esse nosso momento de trabalho. Então, acho que numa próxima agenda, assim, se os demais concordarem, eu achava bem interessante tu trazer esse teu trabalho também, que pode trazer referências para a gente pensar, né? Sobre esse aspecto, assim como fica aberto para todos, né? Que entendem que podem colaborar aí em alguma parte, em alguma medida, para a gente trazer referências aí para o plano. Depois eu mando isso aí para todos. Eu fico à disposição. Claro que a gente sempre vai trazer estudos de caso, exemplos, e a gente vai discutir e ver o que é viável, né, para a nossa situação aqui em Porto Alegre. O que é, obviamente, que a questão do custo, né, como o Zago falou, também é importante. Então, tudo tem que ser viável, né, sempre no sentido de buscar um modelo que se pretende para a cidade, mas ele tem que ser viável economicamente. Né? Sim. Excelente. Agora sim, professora Helenita. Então, eu ia falar da questão da mobilidade, depois que eu ouvi o Guilherme aí. Essa ideia de ter cadastros que se cruzam, eu acho que ela é super importante, né? E a mobilidade, assim como outros serviços também que vão aparecer, depende da infraestrutura viária e depende da capacidade, né, desses eixos viários de receber a carga de automóveis, né, dessas áreas densificadas. Então, isso é uma questão que a gente precisa considerar, inclusive do ponto de vista, e já pegando a Anatesse, considerando que a gente tem um sistema viário que converge muito para o centro. Então, há que se considerar todo esse desenho, né, da malha viária de Porto Alegre, onde algumas áreas já estão bastante comprometidas do ponto de vista dos fluxos. Aí vem outra coisa que talvez mais tarde esses grupos que estão trabalhando com a revisão do plano, obviamente, vão ter que fazer, que é o cruzamento entre o que a gente discute aqui com quem está discutindo com a mobilidade, por exemplo, para ver que estratégias de controle de áreas que já estão altamente densificadas, né? Como é que se faz isso? A mudança, por exemplo, no sistema de transportes, né? Reestruturação de alguns circuitos, estímulo de uso de outros modais, sei lá, né? Mas fazer esse cruzamento no futuro. Mas, sem dúvida, a questão da relação com a mobilidade, ela também precisa ser um ponto assim, porque a gente pelo menos leva em consideração, né? Quando se tratar da densificação de alguns bairros de Porto Alegre. Eu até não cheguei a apresentar aqui hoje, porque a gente está elaborando ali com os colegas, né? Mas agora, como a gente vai ter esse momento das oficinas, daí a gente consolida. A gente começou através de uma estratégia de ver quais os temas, né, que tem em cada eixo temático, ver quais os temas que acabam surgindo em 2 eixos temáticos, daí a gente vai ter que promover, né, encontros de integração para debater esses pontos em conjunto. A mobilidade, acho que é um que entra muito, assim, por causa dessa questão da estrutura, da relação com a densidade, a própria previsão dos espaços públicos, né? E agora dessa rede, né, enquanto sistema. E vocês falando, eu também me lembrei que a gente foi numa palestra ainda, acho que foi semana passada, que o palestrante até comentou, né, que todas as cidades, para poderem enfrentar essa questão do carro, em um momento tiveram que estabelecer áreas onde o carro não ia circular, o veículo individual automotor. Acho que essa é outra questão, talvez, que a gente tenha que pensar também. Óbvio que não pode ser uma restrição geral, porque a gente sabe que hoje a gente não tem uma oferta de transporte coletivo que sirva, né, de maneira adequada, mas são questões para a gente pensar. Um movimento que se fez e que faz parte hoje da nossa legislação é que não tem mais a demanda mínima de vagas de estacionamento, né? Mas a gente vê que igual muitos optam por fazer as vagas, porque isso não acaba assim, tá, a gente não está estimulando, beleza, já fizemos uma parte do papel, né, a partir dessa legislação, mas a gente não está desestimulando também, não está oferecendo alternativas, né, e acho que a gente tem que pensar, isso foi uma questão, assim, que a gente sempre usa de exemplo, que o plano diretor, ele buscando, bom, não pode ter automóvel estacionado na via pública, a gente não quer minimizar o efeito do automóvel no espaço público. Aí o que se fez, previu que existia uma guarda mínima de vagas dentro dos edifícios para poder
se comportar dentro das edificações. Só que a gente acabou vendo que isso foi uma bola de neve, acabou criando, né, um espaço para tu ter uma frota maior, que acabou indo para os espaços da cidade de qualquer forma. Então, é bem difícil, acho que esse é o maior desafio, porque a gente está prevendo regras que, eventualmente, elas podem ter impactos que a gente não previu ainda. E quando a gente fala do monitoramento, assim, parece que a gente fica, né, nesse mantra do monitoramento, mas é justamente porque a gente vê que tem muita coisa que não dá para ser prevista, e a imprevisibilidade de muita coisa nos acarretou em efeitos que a gente não previu no plano. O próprio modelo espacial, assim, e aquela imagem que eu mostrei de uma desconexão, né, com sua relação conceitual inicial, com essa posterior transformação, é também porque, em alguma medida, essas subunidades foram sendo transformadas ao longo do tempo, através de transformações do regime urbanístico ali, em alguma medida, né? Seja para acolher habitação de interesse social, que tem seu mérito, mas que no fim acabou criando essa possibilidade de oferta longe do centro, né? E que a gente não conseguiu dar o contraponto de oferecer nas áreas mais centrais alguma solução de habitação. Então, é esse casamento assim que a gente está pensando, né, em como fazer. Eu agora fiquei na dúvida, que a conversa tá super boa, né, porque rendeu bastante. Essa nossa reunião, a gente tem ela prevista até às 5h30, né? Hoje, como eu falei, eu sabia que a gente não ia conseguir falar sobre tudo que a gente ia querer sobre esse tema, então a gente vai ter que retornar a ele na próxima reunião. Mas o que eu queria também colocar para vocês, que a gente tem e vai disponibilizar nos próximos dias, eu quero ver se até sexta-feira a gente disponibiliza todas as questões. Aquilo que a gente já tem produzido, escrito, né, sobre essas apresentações que eu fiz agora, de densidade, infraestrutura, e o que a gente já tem registrado. Essa questão dos mapeamentos, que a gente tem que verificar como vai disponibilizar. E também a consultoria trabalhou fazendo uma consolidação, e daí bem específico da área das problemáticas, que a gente coloca aqui como talvez o coração dessa nossa proposta depois de estratégias, né, e de relação com temas, problemáticas a partir das oficinas de 2019, daí isso eu vou voltar aqui para a apresentação só para mostrar para vocês. Essa mesma. Que são as problemáticas, porque a gente tem ali nas oficinas temáticas territoriais de 2019, a gente teve, a partir da percepção da população, foram colocadas, assim, algumas problemáticas que eles entendem que existem nos territórios, muito voltadas para as carências de infraestrutura, de equipamentos que a população sente, né? Nas exposições de 2022, a gente fez uma atualização, buscou fazer uma atualização disso, a conferência trouxe também problemáticas e trouxe já estratégias, como a gente lê, como é essa, né, de vincular os parâmetros de densidade ao atendimento de demanda de infraestrutura. O diagnóstico, esse que está sendo entregue pela consultoria, né, e que a nossa ideia também é selecionar o que dele deve instrumentar nosso debate, tendo que dá para se apreciar ele como um todo, mas é importante ter um foco, assim, até para algumas pessoas que têm limitação de tempo, né, para poder se apropriar desses conteúdos. Problemáticas que vêm de diagnósticos da DPU, e aí eu falei essa questão, né, do alto valor médio de imóveis para aquisição impulsionado pelos dispositivos de controle da densidade, é algo que vem de discussões internas que a gente tem, mas que a gente coloca aqui como uma problemática, e também as problemáticas do guia para elaboração e revisão de planos diretores. Então, nessa planilha consolidada, a gente vai ter todos esses aspectos, a gente vai estar passando para cá, alimentando esse sistema, alimentando essa planilha. Agora eu vou compartilhar a outra, que vocês conseguiram ver, né, quando eu compartilhei. Tá, que é a desse sistema aqui do Lucidchart, daí eu posso compartilhar, a gente também, se vocês acharem mais fácil, a gente pode de vez em quando tirar ela no formato PDF, talvez de atualização, que eu sei que nem todos às vezes conseguem acessar todos os sistemas, e a gente deixar isso como encaminhamento também. A nossa ideia é criar um formulário para que também seja mais fácil para vocês estarem submetendo ideias para cada um desses campos, né? Eventualmente ali, a Natete estava falando, né, daqui a pouco até de instrumentos, detalhamentos que poderiam estar solucionando, aqui a gente tinha colocado alguns tirados do guia, que são o macrozoneamento, o sistema de estruturação territorial, que a gente entende que tem muito a ver com o modelo espacial, né, de Porto Alegre, e começou a relacionar outros instrumentos, para daí a gente poder fazer as conexões e poder, assim, tentar preservar até o ponto das regras o conceito que gerou aquela estratégia, né? Hoje nós aqui como técnicos, entendo que eu posso falar em nome dos outros técnicos que estão nessa agenda, a gente vê que existe uma desconexão muito grande entre as estratégias do plano e o regulamento dele, inclusive ao ponto de que
algumas pessoas nem se apropriam do conteúdo das estratégias porque ele simplesmente não é aplicado, né? Mesmo nos projetos especiais, não existe uma regulamentação de como isso deve ser incluído, ou como é que deve ser a abordagem a partir das estratégias, né, para se estabelecer a ocupação do território. Existem sim, né, todos somos técnicos, na maior parte arquitetos, urbanistas, engenheiros, que buscam fazer essas correlações, mas a gente entende que isso também deve ser regulamentado, né, não deve ficar por iniciativa, que essa iniciativa ela pode ser diferenciada, né, a gente tem que padronizar esses aspectos no plano. Então, eu falei tudo isso para a gente ver se a gente consegue vencer agora aqui às 5h30. Acho que a gente falou sobre muitas questões, mas ainda tem aqui na minha lista muitas outras que devem ser detalhadas, né? Tinha colocado também a questão da infraestrutura, que eu entendo que a gente falou hoje também, né? Saneamento, mas também da comunicação e a gestão de resíduos. Eu não sei se os colegas que trabalham também no DMLU conseguiram ingressar na reunião, mas existem demandas do tipo em que a gente não tem hoje previsão no plano para receber áreas para algumas infraestruturas, né? E isso prejudica bastante. O Guilherme sei que está fazendo ali com a cabeça, porque ele vive isso muito nas comissões, né, Guilherme? Que é a questão de, muitas vezes, o que falta no território, sei lá, é qualificar uma unidade de triagem, uma unidade de destino certo, e a gente não consegue hoje receber uma área, né, e nem receber recursos para qualificação desse tipo de área, ou mesmo a comunicação, que é tão importante para a inclusão digital, né, das comunidades. Então, vai buscar preencher todo esse quadro, né, principalmente nessas 3 primeiras componentes, que a gente acha que são as principais para o nosso debate aí, até o final desse ciclo do mês de julho, que é os temas, as problemáticas, questões qualificadoras, estratégias e questões qualificadoras das estratégias, né? As questões qualificadoras sempre referentes àquele item anterior. Então, já queria passar para ver se vocês têm alguma consideração final, alguma outra dúvida, mas a gente também mantém nosso canal aberto ali para qualquer dúvida, né, que precise tirar. Relembrar que vocês se inscrevam nas oficinas, a gente está buscando ter palestrantes aí que possam realmente trazer contribuições bem importantes para a nossa cidade, assim, que a gente tenha ouvido novas ideias e que nos ajudam a pensar aí. Óbvio que a gente nunca vai conseguir esgotar, né, os tempos são sempre poucos para ouvir esses palestrantes, mas a gente começa a ter aí uma nova dinâmica para pensar a cidade. Então, eu entendo que os principais encaminhamentos são esses. Se vocês quiserem fazer algum questionamento ainda, eu deixo aberto agora esse espaço aí desses nossos minutos finais para isso. É o Cosme, né, que está com a mão levantada, pode falar. Acho que o Assis é o Cosme, nosso colega. Eu mesmo. Isso, eu mesmo. Eu estou sentindo falta nessa discussão de uma avaliação no seguinte sentido. A cidade de Porto Alegre ela tem diferentes territórios, né? E esses diferentes territórios, eu digo em todos os aspectos, seja do ponto de vista geológico, seja do ponto de vista de ocupação, seja do ponto de vista de infraestrutura, as mais diversas, né, que as populações que lá vivem necessitam. E cada território, vamos dizer assim, tem uma demanda específica, provavelmente para a predominância de uma infraestrutura mais específica que falta naquele território. O que eu sinto, assim, e não sei se é possível, e talvez a professora Helenisa possa me auxiliar. Você ficou no mudo? Fiquei no mudo? Não, eu estou ouvindo, Patrícia, está baixinho, mas a gente está ouvindo. Isso. E talvez a professora Helenisa possa, talvez, me auxiliar. De qual, se realmente existe, qual é o modelo, né, de uma densificação e a necessidade de infraestrutura para aquele parâmetro de densificação. Não sei se você compreende. No seguinte sentido, para uma ocupação de uma área que está prevista uma densidade populacional de tantos habitantes, o que é necessário em termos de infraestrutura de rede de água, o que é necessário em termos de rede de esgoto pluvial, o que é necessário em termos de mobilidade urbana, enfim, ter um parâmetro, pelo menos que seja um pouquinho mais palpável, para fazer uma avaliação desses diferentes territórios, se eles estão, vamos dizer assim, muito aquém ou muito além desse parâmetro, talvez médio. Não sei se é possível ter essa determinação ou essa avaliação.
porque senão eu fico sem um parâmetro para dar um início de discussão, né? A partir de quando eu posso fazer a avaliação desses diferentes territórios se eu não tenho uma referência para poder fazer essa avaliação? Não sei se você compreendeu o que eu coloquei. Acho que a professora Elisa... Posso falar, Vanessa? Claro. Eu concordo com a Assis. Eu não sei, Assis. Eu vejo que existem alguns parâmetros e muitas vezes eles são internacionais, né? Eu acho que a gente pode fazer uma busca. Eu me proponho a ir atrás de algumas coisas, ver se no Brasil existe algum tipo de estudo nesse sentido, né? E algum estabelecimento de uma relação que apresente algum nível qualitativo também em relação ao espaço, não só quantitativo, né? Porque aí a gente já está entrando no outro nível. Mas, sem dúvida, se não tiver um parâmetro, não tem como a gente dizer se a relação ela é adequada ou não. O que pode acontecer é que o grupo aqui também estabeleça os padrões em relação a determinada saturação. Por exemplo, em relação à mobilidade, né? No momento em que a gente percebe que determinadas áreas elas saturam em congestionamento, né? Determinadas ruas ou eixos importantes da cidade. Então, isso são cruzamentos que a gente pode fazer também para chegar a uma interpretação nossa, porque às vezes a cidade ela tem um desenho muito, muito próprio. E essas determinações que vêm de fora, muitas vezes a relação entre o espaço construído e o tamanho do leito carroçável ou da área onde existe a infraestrutura não é o mesmo que está sendo avaliado em outras cidades, né? Então, acho que tem que ser a gente tem que se aproximar. Talvez a Anatécia, acho que ela está com a mão levantada, de repente ela tem mais argumentos, mas eu concordo contigo. Acho que um parâmetro ou alguns parâmetros para algumas análises são importantes para a gente chegar em algum nível de avaliação, né? Porque daqui para cima a gente vai piorar a qualidade de vida em determinados bairros. É isso. Posso? Claro, eu ia dizer, Natália, você pode falar sim. Não, eu acho que vem a calhar o trabalho que a gente está começando a desenvolver ali na coordenação, né, de monitoramento urbano, do monitoramento ali do projeto Quarto Distrito do Centro Histórico, né, Vanesca? Inclusive, eu comecei já a montar uma estrutura, né, onde seria necessário, eu estava comentando com a Tânia, né, enfim, buscar mais referências e fazer estudos e definir. Eu criei alguns critérios, mas teria que refinar esses parâmetros, né? Então, realmente é um trabalho assim, de pesquisa, um trabalho de aprofundamento, que tem que buscar referências que sejam cabíveis para a nossa realidade, tudo. E eu tinha até comentado, inclusive com a Tânia, de fazer uma conversa, de repente, com os grupos de pesquisa, podem já existir trabalhos, né? Buscar já dentro da teoria urbanística o que existe. Então, talvez a gente possa já usar esse trabalho para a revisão também, se for do interesse. Acho total, né, Natália? Você até anotei aqui, ó. A Natália tem a apresentação da tese, né? Que depois eu coloco o título aqui para ficar bem correto. Essa proposta de monitoramento, eu ia até comentar que quando a gente fez o trabalho do Centro Quarto Distrito, a gente usou algumas referências de exemplos, mas como a professora Elisa bem colocou, geralmente elas têm circunstâncias específicas, né? Que a gente coloca como, bom, são outros lugares, eventualmente são outros tipos de serviços de transporte coletivo, são outras qualidades. Então, acho que isso que o Cosme também coloca, que é esse vínculo do perfil, né? E daí esse perfil dos diferentes bairros talvez seja algo que a gente tem que investir também em poder explorar. E daí acho que entra bem nisso, eu ia falar a mesma coisa, né, essa questão dos indicadores, né? Acho que a questão de entender qual é o bairro que precisa melhorar a sua oferta de determinado serviço está muito vinculada a um acompanhamento de um indicador, e talvez esse marco zero de construção de indicadores como parte do diagnóstico do plano possa nos auxiliar muito a depois poder manter esse monitoramento vivo ao longo da implementação do plano, que a gente sabe que teve, né, uma iniciativa, o nosso plano prevê um sistema de monitoramento. O Guilherme até comentou, né, ali os próprios artigos do plano que tratam desse tema, mas por algum motivo não, né, e acho que esse start
talvez justamente por poder ter que fazer, né, esse vínculo com dados que são de outras secretarias e que teriam que ser atualizados de forma corrente, né, contínua, para que a gente possa fazer ele se manter vivo, né? Bem importante. Não, acho que está ótimo, eu anotei aqui, depois acho que a gente confirma a nossa próxima agenda. Deixa eu ver quando é que é a nossa próxima agenda. A ideia era que a gente pudesse entrar um pouco também no tema do espaço público. Mas como eu entendo que a parte da densidade é uma parte assim meio fundamental, né, do nosso debate nesse grupo, a gente vai utilizar um tempo também para esse debate, né, na próxima reunião. Como a gente tem uma reunião de consolidação no final, sorte acho que não seria um grande impacto. A gente tem aqui previsto no dia 7 de junho. Então, acho que seria importante no dia 7 de junho a gente já conseguir trazer parte dessas contribuições. 7/6. Essas contribuições, principalmente, daí eu vou colocar aqui, vai ficar fora de ordem, mas tudo bem. Até o final dessa semana, no dia 12/5, eu coloquei meu nome, né, para enviar essas referências, a base para disponibilização de informações online, como é que a gente pode fazer, né? Isso aqui talvez exija um esforço maior, então talvez eu tenha que dar uma pensada, talvez eu precise de um prazo um pouquinho maior para isso aqui. Mas os elementos textuais que a gente possa compartilhar, a gente já compartilha nessa data do dia 12/5 aqui, e coloca, de repente, o dia 19/5 aqui para essa segunda parte. Eu acho que a gente fica num calendário possível. Vou botar meu nome aqui novamente. Se a gente descobrir como fazer isso, nós vamos servir de referência para todo o Brasil. Eu não sei se vocês já procuraram isso no Brasil, mas é bem complicado achar. Eu acho que vai ser bem importante, viu? Porque esse é um problema nacional das metrópoles no Brasil. É, com certeza. Eu acho que o Cosme ficou com a mão levantada de antes, se eu não baixei, então vou passar para o Guilherme, que está com a mão levantada, isso? Desculpa. Não, tranquilo. O pessoal também tenta baixar, mas às vezes a gente esquece. Ô, Vanessa, eu só ia, como a gente está em pauta também a questão das oficinas, né, e a gente vai ter reunião só depois, a oficina vai acontecer antes da nossa próxima reunião, só para deixar como uma contribuição também para a gente trazer para as oficinas, e como ela é de comum a todo mundo, né, a população, para a gente fazer o convite também, porque como a gente teve a aprovação daquela lei que prevê em 15 anos a gente tornar também toda a rede elétrica e lógica subterrânea no município, está se pensando em esfera municipal de se criar um modelo municipal de dutos subterrâneos para comportar essa rede lógica e também no futuro a rede de energia. Eu acho que é importante a gente também trazer para essas oficinas as provedoras dessas infraestruturas, trazer, convidar as operadoras, convidar as entidades que prevêem os diferentes tipos de serviços, sabe? Para eles trazerem essa contribuição e também eles verem essa realidade que nós temos hoje e o que vai ser discutido. Porque eu vejo que a infraestrutura urbana ela é muito ampla, ela não prevê somente a questão de rede de água, de esgoto, de drenagem, mas também a rede lógica, e também a gente tem que ver essa questão da miscigenação dos serviços, né? Tanto da rede de saúde, a gente tem a rede pública, mas a gente tem os privados também, que têm a ocupação na cidade, que prestam serviço, às vezes integrado com a rede do SUS, né? Que tem os dois serviços. Então, acho que como o nosso tema infraestrutura urbana, ele é muito amplo, eu acho que é um momento também da gente convidar essas entidades, tanto essas entidades de saúde, entidades de lojas, né? Os sindicatos e também as associações que fazem essa regulação também das atividades na cidade, que tem um pouco desse dado, eu acho que pode contribuir para esse conhecimento coletivo que a gente vai tentar construir nas oficinas, né? Então é mais isso a minha contribuição, porque como a gente vai tratar também sobre a oficina hoje. Excelente, eu coloquei aqui, até para a gente, daí já vou falar com o pessoal aqui da nossa divulgação, enfim, é importante, para além da oficina, a gente também conseguir trazer eles para o debate da revisão do plano, né, eventualmente até numa reunião eles poderem também falar um pouco sobre o que está previsto, né, dentro dos seus planos para o futuro, da oferta de serviços na cidade,
com certeza eles têm planos de expansão, ou existe, né, algum desenho sobre isso. Patrícia, pode falar. Vi que a nossa diretora levantou a mão e até ia perguntar, Patrícia, se tu queria se manifestar. Eu não consegui acompanhar, eu vou só colocar que eu não consegui acompanhar todas as contribuições no chat, mas depois a gente salva o chat e daí eu busco algumas coisas ali para colocar também dentro das nossas questões do dia. Não, que eu queria colocar, no caso do que o Guilherme pontuou, o pessoal da CE Equatorial entrou em contato comigo, do pessoal do planejamento da expansão. Então, de repente, seria interessante a gente conversar com eles e colocar em contato conosco, porque eles estão interessados em acompanhar as discussões do plano diretor, o pessoal da CE Equatorial. Excelente, Patrícia. Eu já botei aqui também, porque daí a gente pode dar uma olhada ali no cronograma para ver como é que a gente pode trazer, né? Acho que a gente precisa pensar numa estratégia, assim. Ali no centro, no Quarto Distrito, que é onde a gente teve que fazer consultas, né, para entender a disponibilidade de infraestrutura, a gente percebe, assim, que às vezes existe um distanciamento, assim, muito grande, que é difícil trazer, assim, para pensar soluções de futuro, né, dependendo, assim, a manifestação é muito no sentido de que se existir a demanda, vai se adaptando, né, considerando a nossa preocupação de em que ponto essa adaptação se torna inviável ou começa a se tornar algo tão complexo que a gente tem uma barreira. Acho que é bem importante assim a gente formular essas perguntas e ver como é que a gente pode conversar com esses agentes. Bem importante. Então tá, pessoal, considerando que são 17 horas e 42 minutos, eu vou, e a última pessoa ali com a mão levantada era a nossa diretora, já vou encerrar a reunião. Em seguida, né, na sequência, a gente coloca os encaminhamentos aí com esse prazo limite até sexta-feira para a gente colocar todas essas informações e também dar um retorno sobre o que foi falado aqui para os nossos encaminhamentos. E já coloquei ali tanto a colega Natécia, a professora Lenisa, para essas tarefas aí que entendo que vão subsidiar aí o debate do nosso grupo, bem importante para a gente conseguir realmente ter essa troca técnica, que é bem o objetivo desse grupo, né? Então tá, pessoal. A gente se coloca à disposição aí. Qualquer coisa, vamos nos falando aí pelos nossos canais de comunicação. Um abraço.